Bom dia, um lindo dia 21 de abril, sexta-feira, e com muito friozinho aqui em São Paulo. Não sei aonde você que está se conectando aí está, mas nesse friozinho, e hoje é feriado nacional, né? Feriado de Tiradentes. E feriado de Tiradentes traz muito o arquétipo de muitas vezes a briga pela nossa liberdade, né? Ela nos deixa com feridas, ela pode até levar à morte. Não necessariamente a morte literal, né? Igual aconteceu com Tiradentes, mas muitas vezes mortes psicológicas, mortes de certezas dentro de nós. E é muito assustador, mas é muito necessário também, né? E hoje, sexta-feira, a gente se conecta ao Emocionarte. Bom dia, Jéssica! Geralmente aqui às sextas-feiras, que é o Emocionarte, né? A gente se conecta com as emoções e a arte, porque eu acho que é uma ligação maravilhosa. Bom dia, Lu! E essa semana a gente está trabalhando a energia do alimento. Iniciamos na terça-feira, né? Tirando o tema da semana e trabalhando primeiramente a mente, que ajuda a gente a criar as coisas. Continuamos a semana na quarta-feira, com cura-ação, né? A cura das ações. E encerramos. Opa, quinta-feira temos a mini live com alma, que é a gente trabalhar nosso corpo mais sutil, corpo energético relacionado àquele tema, e sempre tem um ritual também. E hoje, emocionante, as emoções, né? E, aliás, eu vou só abrir aqui para colocar o temporizador e retornei. Hoje eu acordei um pouquinho mais atrapalhada, já tinha separado coisas para fazer, né? A live aqui, mas como tenho feito bastante coisa, eu me organizo muito, mas estamos seres humanos, né? E a importância da gente ter essa flexibilidade, esse equilíbrio para cumprir nossos compromissos, mas cumprir com leveza, com gentileza aos nossos processos também, né? Adoro uma frase que eu vi falando que feito é melhor que perfeito. Claro que a gente tá sempre se aprimorando, né? Pra quando a gente quer e galga, né? Aspectos maiores. Mas tem dias que a gente tá com a energia um pouquinho mais baixa, né? E o tema da semana ele tem até muito a ver com isso, o alimento. Porque quando a gente tá, né, com uma energia mais intensa, a gente consegue, né, entregar muito pra vida. Mas existem dias, assim como o período da natureza, ele muda, ele traz, né, essas mudanças, nós também temos períodos. Nós, especialmente mulheres, né? Os homens também acompanham, de certa forma, o período da natureza, mas o organismo deles é diferente do das mulheres, que o das mulheres tem um ciclo que idealmente se alinha ao ciclo da lua, né? Que são os 28 dias do nosso período menstrual. Não necessariamente vai ser juntinho com a lua, mas quando regular, tem a tendência também de ser um momento específico quando a gente está no nosso período ovulatório, quando a gente está no nosso período menstrual. E isso altera muito a nossa energia, né? E daí a gente tendo consciência desses ciclos ajuda muito a gente a se conectar com eles e fazer o melhor de cada ciclo, né? A integração, principalmente a nossa integração com a natureza, é sobre isso. A nossa natureza essencial, a nossa natureza literal aqui, né? Das plantas, das flores, e também a nossa natureza animal. Animal não só racional, que estamos como seres humanos, mas também o nosso animal instintivo.
é muita coisa, né, pra gente estar sempre trabalhando. Mas daí por isso eu trago aqui com muita gentileza, com muito amor, porque a gente vai conseguindo, né? É tanta pressão na vida. A gente sim trabalha sob pressão, mas também se acolhe, né? Importante. Ainda mais nesses diazinhos de frio, intensidades emocionais. Muitos pais preocupados com essas notícias, né? Em relação às creches e os atentados. E ao mesmo tempo, muita gente aproveita para espalhar fake news, né? Já aproveita do caos e cria mais caos. Por isso que esse momentinho aqui é pra gente criar mais paz em meio a tanta intensidade, tantas questões internas e externas que estamos passando, feita humanidade, né? E hoje, alimento, o tema. E daí eu fui procurar, né? Eu sempre me preparo durante a semana, especialmente na quinta-feira. Eu procuro os conteúdos que eu vou compartilhar aqui na live de sexta. Eu fui procurar música de comida, a maioria, assim, não tinham, pelo menos eu não encontrei, não conectei essa semana com músicas de adultos falando sobre comida. Eu lembrei daquela do Tim Maia, né? Chocolate, eu só quero chocolate. Mas daí acabei trazendo uma música de criança. Antes de mostrar aqui um poeminha que eu vou ler pra vocês, eu vou colocar a música, porque é uma música animada, pra gente animar, né? Nessa sexta-feira. E rir um pouquinho, que vai remeter à nossa infância. E muitas de nós, né? Quando éramos crianças, tínhamos uma espontaneidade muito grande. Não total necessariamente, né? Às vezes a gente tem mania de falar que todas as crianças eram livres, mas tem crianças que eram muito tímidas quando pequenas. Eu mesma sou esse caso, tá? Eu era muito tímida, sempre conversei com as pessoas, assim, um a um, né? Quando necessário. Mas eu tinha dificuldade de chegar nas pessoas. Fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês hoje, meu Deus, minha criança nem imaginava isso um dia, né? Então, para cada criança, cada pessoa, o processo é único. Mas tem um quê de espontaneidade, de não tão medo, né, quando é menorzinho, de falar não, sim, que a gente precisa de reintegrar para o adulto, né, vivenciar a sua verdade, que é muito importante. Então, vamos ouvir uma música e dançar um pouquinho, né, que vai nos remeter, vai nos relembrar da nossa infância. Vai começar a brincadeira da comida brasileira. Só bate palma se for comida. Se não for, não vale bater não. Arroz, feijão, batata, macarrão, salsicha, linguiça, chulé. E chulé não é não. Vai começar a brincadeira da comida brasileira. Só bate palma se for comida. Se não for, não vale bater não. Alface, tomate, cenoura, abóbora, couve-flor, mandioca, mosquito. Xiii, mosquito não é não. Vai começar a brincadeira da comida brasileira. Só bate palma se for comida. Se não for, não vale bater não. Banana, abacaxi, maçã, carambola, abacate, morango, minhoca. Xiii, mas minhoca não é não. Bem curtinha, bem bobinha, né? A música da comida brasileira. Já tinha ouvido essa, Jéssica? E quando a gente pensa em comida, né? Bom dia, Diogo. Acabou de perder o micão aqui da gente ouvindo a música da comida brasileira. Aquela comida, aquela música
que a gente geralmente, quando é pequenininho, não tinha ouvido. Que a gente ouvia na escola que quando é comida você bate palma, se não é comida não bate não. E no final, o último que falou aqui foi da minhoca. E minhoca é tudo relativo, né? Minhoca pra gente, em geral, não é comida. Mas para um peixe, por exemplo, minhoca é comida, né? E pra gente falar aqui essa semana, né, sobre alimento, emocionante, essa música. Exatamente, precisamos assistir a gravação para ver o mico. E eu trouxe também essa música até meio infantil, meio bobinha, porque principalmente nesse processo de autoconhecimento, às vezes a gente é tão sério, né? Fica. E eu falo muito sobre isso, assim, a seriedade que a gente precisa de levar, a gente se levar a sério. Por exemplo, eu prometi uma coisa pra mim, eu vou cumprir, né? Essas coisinhas pra gente não ficar nos faltando a palavra. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente pode ser flexível e a gente também pode, né, levar uma brincadeirinha nesse processo, para não ficar tão pesado, né? Lá vem, eu preciso de uma reflexão profunda, dura. Sim, tem dias que a gente se conecta a isso, né? Mas o nosso eu crítico na nossa cabeça, ele já é tão chicoteia a gente a todo momento. E quando a gente pode integrar um bom humor, um amor, é sobre isso. E geralmente eu trago uns poeminhas para ler, né? E eu trouxe também, mas aproveitando Emocionarte, né? A gente trazer uma corzinha, especialmente dos alimentos, né? Esse livro aqui lindo se chama Sabor e Saúde, que são as melhores receitas vegetarianas do Templo Zulai. Eu ganhei esse livro de receitas uma vez que os meus pais foram lá no Templo Zulai. Eu não fui com eles, mas eles lembraram de mim e trouxeram. E muito lindo, né? Quando a gente pensa em comida, ó, um detalhe, até pra gente fazer essa reflexão na nossa vida. O quão colorido está os nossos pratos. Muitas vezes a gente tá lá só no amarelinho, né? É queijo, é algo de massa, mas quanto mais colorido o nosso prato, mais saúde, né? Saúde e vitalidade. Eu vou ler para vocês um poeminha que tem aqui nesse livro, do Sabor e Saúde, fazendo uma reverência à comida. É uma oração budista. As 5 vigilâncias às refeições. Considero o esforço necessário para cultivar e preparar os alimentos. Sou grato por sua fonte. Observo minha virtude. Se for puro de coração e mente, serei merecedor desta oferenda. Protejo meu coração do envolvimento com imperfeições. Guardo-me principalmente contra a ganância. Para curar meu corpo que se debilita, consumirei este alimento, como se fosse medicamento. Para trilhar o caminho do aperfeiçoamento espiritual, aceito este alimento como oferenda. Daí, do Regras para o Monastério Shan. É a filosofia Zen, né? Zen budista. E daí ele traz essas 5 vigilâncias. O primeiro, a gente, quando vai preparar os alimentos, né? A gente tá na presença e ser grato pela fonte desses alimentos. Muitas vezes a gente não pensa, mas imagina o quanto de pessoas foi necessário para aquele alimento chegar até nós. A terra que precisou ser cultivada, os animais, se é algo de origem animal, mas o animal também comeu um outro animal ou comeu uma parte da terra, algo ali. Então, tem toda uma cadeia, né, até para chegar pra gente. E quando a gente prepara com atenção, conforme a gente vai se aprofundando, vai se conectando com a presença, a gente vai percebendo também que às vezes o mesmo alimento, feito por pessoas diferentes, tem um gosto diferente, porque cada pessoa tem uma energia única. E quando a gente, olha ali
presta atenção no que tá fazendo, o alimento, ele se torna um ritual, ele se torna algo diferente. Eu sei, eu me incluo nisso, nem sempre nós temos tempo total, né, pra estar ali preparando um alimento, fazendo, mas sempre que podemos, se a gente colocar uma musiquinha de fundo, ou pessoas que gostam de ouvir podcast, não vai ouvir o podcast do crime e daí a pessoa matou todo mundo. Ouve uma coisa boa, né? Junto com a energia do alimento que você tá preparando ali, tá junto, né? Daí fala também sobre observar a virtude. Com que intenção a gente come ali, né? Eu falei bastante esses dias sobre a gente se alimentar do necessário, do que o nosso corpo pede. Muitas vezes a gente se alimenta só para preencher o vazio, a ansiedade. E se a gente observar isso também, até observar, tá? Eu tô percebendo que eu vou comer aqui porque eu tô com tédio, porque esse alimento tá me chamando nesse momento, né? Tô precisando de um docinho na minha vida, essa gostosura, esse sabor. Se você vai lá com consciência, tá, eu tô comendo porque eu preciso de um doce. Muda, né, a intenção, a gente se alimenta conscientemente. E daí fala sobre se guardar em relação à ganância. E o que é a ganância, né? A ganância é isso que a gente quer tudo para nós. Não sei se vocês já se alimentaram com pessoas que quando chega, né, tem várias pessoas na mesa, mas ela pega um monte e nem pensa sobre os outros. E se alimentar também é um ato coletivo, porque quando eu me alimento, né, pensando em mim, pensando no meu corpo, mas pensando que existe uma cadeia de pessoas também, nossa, tá muito gostoso aquela sobremesa, aquela comida, então vou comer tudo. E daí não deixa mais pra ninguém. E como seria se a gente partilhasse, né? A gente pega um pedaço pra gente, sim, se cuida, mas também, olha, deixa um espaço para todo mundo experimentar e a gente celebrar, né? Comer, né? Juntamente, socialmente. É muito importante isso, né? E fala sobre o nosso corpo que se debilita, porque o nosso corpo é um fato dessa vida, ele tá a todo momento envelhecendo, né? Como diria o Renato Russo, todos os dias quando a gente acorda, nós não temos mais o tempo que passou, né? E isso é um fator, o nosso corpo vai se debilitando. Mas se a gente encara os alimentos como medicamento, como algo que cura nosso corpo também, né? A gente faz escolhas mais conscientes. E a aguinha, né? Que a hidratação também faz parte da alimentação. É algo muito bom a gente fazer, a gente conectar, a gente beber e sentir a água passando pelo nosso corpo. Porque a água é vida, a água é emoções. Emocionante hoje, a água, ela ajuda a gente liberar, tá? Liberar mesmo. Às vezes, repare, quando a gente tá com muita raiva, a nossa bexiga, ela se prende, assim. A gente, até pra gente ir ao banheiro, pode até sentir uma leve ardência, tanto homens quanto mulheres. Então, quando a gente bebe água, ela é pra ajudar a gente ir liberando as emoções. Quando a gente tá triste, né, e consegue fazer esse movimento, a gente chora, a gente libera a mágoa. Quando a gente tá alegre também, às vezes a gente chora de alegria. Então, água é vida, né? E daí, no finalzinho aqui, para trilhar o caminho do aperfeiçoamento espiritual, aceito este alimento como oferenda. E o alimento, né, é algo que a gente pode dar de amor pro nosso corpo. Quando a gente tá comendo no automático, né, a gente tá se alimentando no automático também. Muito provavelmente a gente não tá filtrando o que a gente ouve, com o que a gente tá só lá o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E o convite dessa alimentação é uma alimentação mais consciente. Mostrar novamente a capinha aqui, ó, com várias verduras, legumes. Aqui atrás também. E eu trouxe alguns outros
livrinhos, existe aqui em São Paulo um movimento que se chama Revolução da Colher, que é um livro que os Hare Krishnas criaram com várias receitas veganas, vegetarianas, sem glúten, sem lactose também, que tem pessoas que têm alergia, né? Ele não é tão coloridinho, ele é branco e preto, mas tem receitas incríveis. Eu tenho um outro livro aqui também, Cozinhando Sem Desperdício. Eu achei muito interessante, eu fui num restaurante, eu vi esse livro e eu comprei. E ele mostra como a gente utilizar partes das frutas, dos legumes, coisas que geralmente não utiliza. E logo menos, eu sei que tem o Dia da Terra, né? E a gente pensar sobre a terra, a gente pensar sobre o que a gente come, também é um ato muito forte de amor que a gente tem para o nosso corpo e para o corpo da terra, quando a gente se alimenta de forma mais consciente, né? É um fator que nem sempre é fácil. Eu mesma, quando a gente tá aqui, né, falando sobre alimentos, alimentação, às vezes a gente tá tão corridinho que a gente come o que tem ali, né? O que há. Mas sempre que a gente puder voltar para esse alimento, voltar para a atenção das nossas ações, do que a gente consome, a gente recarrega energia vital. E vitalidade é o que a gente mais está precisando nesse mundo intenso, né? E é isso, minha gente. Hoje foi uma live meio diferente da sexta-feira, né? De emocionais. Geralmente eu trago vários poemas, uma música. Hoje foi mais brincalhão. Teve um pouquinho mais, não muitas, mas um pouquinho mais de imagens, que o visual também faz parte, né, da arte. E pra gente finalizar, eu vou pedir para você fechar os olhos por um instante. Inspirar, soltando pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz novamente e solta pela boca. E com os olhos fechados, a gente vai imaginando, vai trazendo para o nosso paladar. Imagina que aquela comida que você mais gosta está aí neste momento, na sua frente. Pode ser um doce, pode ser um salgado, pode ser um petisquinho, alguma coisa que você gosta de beliscar, pode ser uma refeição completa. Mas traga isso à sua mente. Agora as papilas vão enchendo o nosso paladar de gosto. E vai lá e dá uma mordida nessa comida, no que veio aí para você. Pode ser que seja uma fruta, o que quer que venha, né? Que você gosta, que você se conecta. Vai lá e mastiga. Vai sentindo. Traga essa sensação para o seu corpo, para suas células. Traga esse gostinho aí para sua boca, para o seu paladar. Tente puxar, imaginar aí, às vezes é difícil, mas caso consiga, maravilha, o sentir o cheiro dessa comida que você tanto gosta. E dá uma mastigadinha, mesmo que a boca esteja vazia. A gente faz esse movimento de receber esse alimento que a gente gosta, esse alimento energético. E vai abrindo os olhos. Bom dia, Aline. E eu deixo vocês aqui, a gente vai encerrando essa semana das mini lives integrativas relacionadas ao alimento. Vai encerrando com esse gostinho, com esse sabor, pra gente integrar
esse sabor de algo que a gente gosta. Eu sei que muitas vezes a semana é dura, né? A gente tem vários desafios a enfrentar. Às vezes chega na sexta-feira e não necessariamente tá sextou, tá meio... sextou, eu quero dormir agora, né? E quando a gente se conecta com um saborzinho, né? E a gente pode fazer isso na imaginação. Às vezes, o que eu tanto quero não tá ali disponível naquele momento para eu comer, ou vai dar muito trabalho para eu preparar aquela refeição, né? A gente pode fazer isso também energeticamente. E é isso, minha gente. Desejo um excelente, excelente final de semana pra gente. Bom dia, Cláudia. A gente já tá encerrando, mas logo em seguida fica disponível aqui no Instagram a live gravada até domingo. Você pode assistir. E é isso. Desejo sabores, amores, viveres, que a gente se alimente. Procure se alimentar nesse final de semana do que nos faz bem. Esse mundo já está cheio de coisas que nos machucam, que nos faz sofrer muitas vezes, né? E a alimentação é algo que a gente pode, dia a dia, ir escolhendo. Tanto a alimentação física do que a gente come, quanto as pessoas que a gente convive, os conteúdos que a gente consome, né? E as músicas, tudo isso faz parte. Desejo um lindo dia, Cláudia. Gratidão a todos vocês aqui nessa sexta-feira, nesse feriado, acordando cedinho, estamos juntos nessa egrégora. Um beijo e até semana que vem.